Olá, vida e paz. Bom, já aconteceu isso com você? Você começa a orar ou você separa um momento do seu dia para orar e aí você começa a falar com Deus, daqui a pouco suas palavras começam a acabar, começam a ficar escassas, você não sabe mais o que falar com Deus, você se levanta, sai e vai fazer suas coisas. Bom, já aconteceu muito comigo, até eu ter uma compreensão muito mais profunda a respeito do assunto, a respeito da oração, principalmente a respeito do que Jesus fala lá em Mateus 6,6, que oração é você entrar no secreto. Bom, se você quiser saber o que é exatamente isso, o que é entrar no secreto e aonde a oração pode te levar, continue aqui, vou fazer um estudo bíblico agora, vou compartilhar minha tela e aí nós vamos nos aprofundar ou ter uma compreensão mais profunda sobre o que é oração. Então, fica aqui comigo, vou compartilhar minha tela e a gente dá continuidade. Ok, agora você está enxergando a minha tela e nós vamos entrar então nesse tema, oração, fazer um estudo bíblico e te levar a uma compreensão mais profunda sobre o assunto. Nosso texto-chave é Mateus 6,6, quando Jesus diz assim: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E aqui já tem um ensinamento muito incrível sobre oração. Oração tem pouco a ver com o que você fala, mas tem muito a ver com o que está aí dentro de você, com a maneira como você vive, a maneira como você se comporta, a maneira de como está o seu coração para com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque veja bem esse texto, tem uma palavrinha que passa muito despercebido aqui. Não sei se você já se atentou para isso. Jesus diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto, ele não diz então seu pai que o ouve, diz que o vê. Então a oração tem muito mais a ver com o que está aqui dentro de você do que o que sai da sua boca, certo? Por isso que Jesus vai dizer para aqueles hipócritas dos fariseus, dizendo assim: vocês falam muito, abrem a sua boca em praças públicas, falam demais, mas por dentro vocês são como sepulcros caiados, são vazios, não tem nada. Então a oração tem muito mais a ver com o que está dentro de você do que com o que sai realmente da sua boca. E nesse estudo eu vou te ensinar aonde a oração te leva. Aqui no seu quarto, mas qual é o processo aonde você vai fazer com que você esteja no seu quarto em secreto e o seu pai o vê no secreto, certo? E o recompensará. Bom, a primeira pergunta que nós temos que responder é: qual é a maneira correta de orar? Se você pegar a carta do apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, se não me engano, no capítulo 10, no verso 31, o apóstolo Paulo vai dizer assim: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Isso quer dizer uma coisa para você e para mim, que a maneira errada de orar é aquela que você não faz. Ou seja, a oração equivocada, a oração errada é aquela que você deixa de fazer. Então, qual é a maneira correta de orar? É simplesmente expor tudo a Deus. Porque nós temos a seguinte atitude: nós filtramos, nós mesmos acabamos filtrando ou limitando ou censurando as nossas próprias orações. Quer ver o exemplo? Eu muitas vezes deixava de orar, sei lá, por uma dor de cabeça. E eu pensava assim: poxa, só uma dor de cabeça, eu vou tomar um remédio. Não preciso orar para que Deus cure uma dor de cabeça. Existem tantas doenças mais graves no mundo, tanta gente perecendo no mundo, e eu vou orar por uma dor de cabeça. Veja como eu estava censurando a minha oração, a minha conversa com Deus. Como eu estava censurando e limitando a minha intimidade com Deus. Porque quando a gente tem intimidade com o Pai, e é incrível quando Jesus ele começa ensinando os discípulos a orar, e ele entrega ou dá de presente a oração do Pai Nosso, a primeira palavra é Pai, né? Ele ensina a orar como um pai. E essa palavra Pai, na oração, Pai Nosso, é Abba. Vem do hebraico, né? Abba, Abba Pai. E esse Abba
é como se fosse o sussurrar de uma criança para o seu pai. É o papa, entende? É quando o filho está começando a aprender a falar papai. É aquela imagem do pai que não tem censura, é aquela imagem do pai que não tem julgamento, é aquela imagem de um pai ao qual o pai é a melhor imagem que tem na frente da criança. Quando a criança está diante de uma multidão, no seu aniversário, por exemplo, de 1 ano, e ela começa a procurar o seu papai, entende? É essa a imagem do Abba, a imagem do pai. Jesus só vai se referir a Deus como o Abba novamente lá na cruz, quando ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, a maneira como nós oramos, muitas das vezes é censurada por nós mesmos. Porque se você quer ter intimidade com Deus, quer ter intimidade com o Pai, quer ter intimidade com esse Abba, expõe tudo para Ele. Então, eu passei a expor tudo a Ele. Eu, como diz Paulo, se eu estou comendo, se eu estou bebendo, que seja lá o que eu estou fazendo para Deus, eu converso com Deus, eu exponho a Deus, eu oro constantemente a Deus. Então, essa é a maneira que você deve orar, como se Deus fosse o seu pai, o seu Abba, e você precisa de uma relação íntima com Ele. Inclusive, vou deixar aí na descrição um link de um artigo que nós colocamos lá no nosso site, de como você pode ter uma intimidade maior com Deus através da oração e quais os benefícios que a oração produz em você. Tá bom? Então é só você procurar na descrição do vídeo, dá um cliquezinho, você vai direto para o nosso site e lá você vai poder ler esse artigo. Bom, o que é oração? Oração é uma prática de justiça. Para os judeus, oração faz parte do famoso tzedakah, ou seja, as práticas de justiça que o povo judeu faz, o povo judeu pratica. Quais eram as práticas de justiça? A primeira era a oração, aquela resposta ou aquele mover de Deus a qual os judeus precisam para uma causa impossível, para algo que eles precisavam fazer. Então eles recorriam a Deus, como por exemplo lá no Egito, quando eles estavam escravizados pelo faraó, né, pelo Império Egípcio, e há um mover das pessoas orando a Deus, clamando por justiça. Então, oração para os hebreus é uma das práticas de justiça. A outra é o jejum, também é uma prática de justiça. A terceira prática de justiça é a assistência, é você ajudar as pessoas, o que na linguagem bíblica é dar esmolas, né? A prática da solidariedade, certo? Então, a oração faz parte dessa prática de justiça. Você ora para que a justiça de Deus seja feita, você ora para que Deus haja ao favor de um povo ou ao seu favor. Então, isso é prática de justiça. Mas uma das definições mais comuns no nosso meio, no meio evangélico, no meio cristão, é que orar é falar com Deus, orar é conversar com Deus, orar é expor aquilo que você quer a Deus, seja lá o que for. Não censura a oração. Como eu disse, a única oração que você não deve fazer é aquela que você deixou de fazer, entende? A única oração errada que você pode fazer é aquela que você deixa de fazer, por qualquer censura, por qualquer limitação, por qualquer pensamento que você tenha de que Deus não vai dar importância para isso, ou isso é tão banal. Não, converse com Deus, simplesmente exponha a Deus. Se você quer algo, peça a Deus, por mais absurdo que seja, fale com Deus, porque é assim que começa o processo onde a oração vai te chegar. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui. No tabernáculo, existiam 3 ambientes, como no templo lá de Salomão. Existia um pátio externo, um pátio onde se chama átrio, e nesse pátio a presença das pessoas era permitida. Então ali ficava todo tipo de gente, todas as pessoas, muitas falas, muitas conversas, muitas vozes falando. E assim a nossa oração começa assim. Começa com você falando. Não importa o que seja, comece a falar com Deus. Pratique isso diariamente. Fale com Deus, simplesmente abra sua boca
e fale com Deus. Não censure a sua oração. Se Deus é o Abba, e Ele é porque Jesus o revela como sendo, se Deus é o papai, então fale com Ele a respeito de qualquer coisa. Fale com Ele a respeito das suas angústias, dos seus anseios, dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas reclamações, até mesmo das suas murmurações. Mas comece falando com Deus. Bom, uma outra definição que eu gosto muito é de Dallas Willard, né, um teólogo contemporâneo. Ele diz o seguinte: orar é uma conversa com Deus a respeito do que estamos fazendo juntos. Bom, aqui já tem uma ressignificação da oração. Por quê? Porque orar não é somente uma conversa com Deus, mas é fazer junto com Deus alguma coisa. Ou fazer tudo o que você faz, mas para a glória de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Então, quando nós oramos, por exemplo, numa mesa de almoço, normalmente o sacerdote, né, do lar, ou a sacerdotisa do lar, começa a orar agradecendo pelo alimento, agradecendo por quem fez o alimento, agradecendo por ter o alimento, enfim. Eu lembro que quando eu era criança, né, nós iríamos orar na casa dos meus avós, se orava assim desde a produção do alimento até o fim do alimento, que é a mesa, né, até a chegada à mesa. Então, é uma maneira de orar. Lembra-se, orar é falar com Deus. Se é, então fale. Fale o que for preciso, fale o que você quer falar com Deus. Mas aqui Dallas Willard ressignifica um pouco a oração. Por quê? Porque a oração é aquele momento em que Deus está presente. Então você, talvez complementando a sua oração, ou indo um pouco mais profundo nessa definição de oração, chame Deus para estar na mesa junto. Chame Deus para estar presente. Chame Deus para que você, como pai, seja instruído pelo Senhor, ou seja, totalmente sensibilizado pelo Espírito Santo a prestar atenção nas pessoas, a conversa das pessoas, a olhar se um filho está com o olhar caído, olhar cabisbaixo, está entristecido, olhar, perceber se a esposa está angustiada com alguma coisa, se a filha está com algum semblante diferente, enfim, preste atenção nas pessoas, fale com Deus. Deus, eu estou aqui à mesa, me ajude a prestar atenção nas pessoas, me ajude a ser sensível a um olhar triste, me ajude a ser sensível com as pessoas, me ajude a ter empatia com a alegria daqui das pessoas, me ajude a ser o Senhor aqui, me ajude a falar como o Senhor falaria, me ajude a agir como Jesus agiria neste momento. Então você chama a Deus para fazer aquilo que vocês estão fazendo juntos. E aí você ressignifica a oração, porque aí não existe mais nada banal na sua vida. Tudo pode ser feito junto com Deus. E aí você entende o que o apóstolo Paulo diz: eu oro o tempo todo. E ele diz isso no contexto de Mateus 6,6, de que ele sempre está ali no seu secreto, orando com Deus, sempre está ali fazendo junto com Deus. E aí Paulo vai dizer: se eu como, se eu bebo, seja lá o que eu faço com Deus, eu faço para a glória de Deus. Então, chame Deus para essa conversa. Chame Deus para estar presente. Chame Deus para estar sentado no tapete da sala, jogando jogo com as crianças, brincando com as crianças, assistindo um filme em família, seja lá qual for a prática entre vocês. Chame Deus para estar junto. Converse com Deus. Fala para Deus te sensibilizar, não apenas naquele momento, mas as pessoas ao seu redor. Isso é estar fazendo tudo com Deus, para a glória de Deus. Bom, e aí chega na definição que eu mais gosto. Na verdade, não são diferentes definições, são diferentes momentos da oração. Então você começa falando com Deus, como eu disse, depois você tem uma amplitude na sua maturidade de oração, você já passa a fazer tudo com Deus, já passa a chamar Deus para fazer tudo com você. E aí você chega na definição onde orar é chegar a um lugar. Que lugar é esse? É lá no seu quarto secreto. E nós precisamos entender uma coisa aqui agora. Precisamos entender esse processo que a oração vai te levar.
ou esse processo onde a oração te levará a um lugar. E aí voltamos ao templo, voltamos ao tabernáculo, aonde você estava orando lá no pátio, falando, muita gente falando, são muitas vozes, ou seja, a sua voz está ecoando nesse momento de oração. É só você que fala, é a sua voz está sendo produzida, né? Está sendo você está falando tudo o que você quer. Você está falando tudo o que você deseja. Você está falando todas as suas angústias. Então você está ali no átrio, aonde você simplesmente fala e fala. Daqui a pouco você vai perceber que as suas palavras começam a faltar. E é aí onde as pessoas param o seu momento de oração. Porque as pessoas entendem, a maioria das pessoas entendem que para orar é preciso falar. E não é. Lembra, no quarto secreto você não fala, porque Deus não está mais te ouvindo. Deus está te vendo. É o momento onde você vai ser recompensado. Lembra? Então vamos lá. Então você está no átrio e daqui a pouco as suas palavras começam a faltar. Você já não tem mais o que falar com Deus. Muitas pessoas encerram seu momento de oração e vão fazer suas coisas, suas atividades. É aí onde você deve permanecer. Quando você começa a perceber que você já falou tudo o que tinha que falar, agora comece a prestar atenção no mover de Deus, na recompensa de Deus da sua vida. Porque aí você já está começando a entrar lá no lugar santo, que já é dentro do templo, no segundo ambiente do templo, que é onde só entravam levitas e sacerdotes. Ali há poucas palavras. Ali os levitas e sacerdotes simplesmente entravam para fazer os seus rituais religiosos. Não há muito o que falar, há muito o que fazer, há muito o que perceber, há muito o que sentir da presença do Senhor. E é nesse momento, quando começa a ficar rarefeito as suas palavras, permaneça ali, naquele momento de oração. Não importa quanto tempo levou a sua oração, 5 minutos, 10 minutos, 2 minutos. As pessoas têm dificuldade em orar muito tempo porque elas acham que oração é falar. Elas acham que oração é uma conversa. E quando as palavras começam a faltar, porque já colocou tudo para fora, elas param de orar, se sentem frustradas talvez porque só orou 5 minutos, não consegue orar, sei lá, meia hora, 1 hora, né, igual muitas pessoas dizem, orar. E se ora 1 hora falando muito, ainda não tem diferença nenhuma da pessoa que orou 5 minutos. Entende? A pessoa que ora 1 hora falando, 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 e depois, quando parou de falar, encerra aquele momento de oração, não tem diferença se com a outra pessoa que orou 5 minutos e fez a mesma coisa. Por quê? Porque a partir disso, a partir de quando as palavras começam a ficar rarefeitas, que você entrou na presença do Senhor, ou está entrando na presença do Senhor no tabernáculo ou no templo, né? Enfim, é só uma ilustração para você compreender. Então ali no lugar santo as palavras começam a faltar. Pouco se fala, mas começa a sentir a presença de Deus, começa a sentir Deus ali falando com você, porque agora é a hora que Deus começa a te recompensar. E muitas pessoas entendem que a recompensa é justamente receber aquilo que pediu. Deixa eu falar uma coisa para você. A verdadeira recompensa que Deus te dá na vida é a sua transformação para mudar a sua própria realidade. Ou a sua transformação para mudar a vida, não apenas a sua própria vida, mas a vida de todas as pessoas ao seu redor. É a sua transformação. Se Deus não transformar você, se Deus não transformasse o povo hebreu, tirando do Egito, Canaã seria uma nova Egito, entende? Deus precisou tirar o Egito de dentro do seu povo para levá-lo até Canaã. Precisou transformar esse povo, transformar sua mentalidade, transformar sua cultura, transformar suas práticas, para aí sim levar esse povo até Canaã. Então a maior recompensa que Deus pode te dar é uma transformação interior. É você ouvir o que Deus tem para te falar. E agora, quando você realmente começa a ouvir a palavra de Deus, começa a ouvir a ministração do Espírito Santo, você chegou num lugar santíssimo,
onde ficava a Arca da Aliança, onde ficava a presença de Deus, onde se manifestava lá no templo a Shekinah de Deus, lá no tabernáculo, aonde Deus ouvia de fato tudo que foi falado, e agora Deus vai transformar tudo isso em uma ministração aos seus ouvidos, no sussurrar do Espírito Santo até você. Então você chegou num lugar de palavras totalmente rarefeitas. É o momento onde você vai ouvir Deus. É o momento onde você chegou no seu secreto. É nesse momento, quando você chegou no seu secreto, que Deus vai falar com você. Que Deus vai trabalhar em você. É quando você, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Exemplos que eu já fiz também. Quando você chega e vai orar a Deus reclamando do seu cônjuge, reclamando da sua esposa, do seu marido. E aí você diz, fulano não me entende, eu me sacrifico, eu acordo cedo, eu faço tudo dentro de casa, mas eu não sou visto, passa despercebido, a pessoa é insensível, enfim, não me dá a devida atenção, ou não sonha os meus sonhos, sempre me frustra, e aí você começa a reclamar. Enfim, não sei como é que você ora, né? Não sei como é que você começa a sua oração, mas estou dando um exemplo de pessoas que oram reclamando dos seus cônjuges. E aí daqui a pouco as palavras começam a ficar rarefeitas, você pede a mudança, muda essa pessoa, Senhor, muda a atitude dela, faça com que ela se arrependa, faça com que ela entenda o quanto eu estou sofrendo, enfim. E aí você faz a tua oração. E aí as palavras começam a faltar. Ou seja, você falou tudo que tinha que falar e fale mesmo. Lembra, a oração equivocada é aquela que você deixa de fazer. Se você pensa assim, não vou lá reclamar com Deus, vai lá, fala com Deus, reclame, coloque tudo para fora. E aí, quando as palavras começarem a ficar rarefeitas, permaneça no ambiente de oração. Permaneça no momento de oração. Permaneça nessa atmosfera, porque é a hora que Deus vai começar a falar aos seus ouvidos. E aí sabe o que acontece? Aí você começa a perceber e você começa a responder essa oração, esse momento em que Deus fala contigo. Você começa a dizer assim, tá bom, Senhor, é verdade. Você começa a ter essa percepção, na verdade fui eu que fui ignorante logo cedo. Eu que acordei de mau humor, eu que não respondi direito, eu que deixei... não fiz ali o que tinha que ser feito, eu passei despercebido, eu que estou frio, eu que estou, enfim, não estou dando a devida atenção à pessoa. Você começa a entender que a transformação do ambiente, a transformação das realidades, depende de uma atitude sua. É a hora que Deus começa a enxergar você, começa a te ver no secreto, começa a compreender, você começa a compreender que Deus está falando com você e nesse momento você não quer sair mais. Porque todas as pessoas que chegam no lugar santíssimo, elas não querem mais sair de lá. Todas as pessoas que conseguem chegar no lugar secreto e começam a sentir Deus ministrando, e essa é uma das maiores recompensas, é você chegar com toda a sua arrogância, toda a sua altivez, todo o seu pecado, e de repente Deus começar a te envolver, Deus começar a te abraçar, Deus começar a falar com você, Deus começar a sussurrar a sua doce voz dentro do seu espírito. Essa é a maior recompensa que você pode ter na oração. E ali naquele momento, você começa a perceber que Deus está falando com você, que Deus está contigo, que Deus está te sustentando, e Deus está trabalhando, e Deus vai transformar a sua vida, e Deus vai transformar a sua história. É nesse momento que você percebe, hoje eu fui visitado na minha oração por Deus. Mas por quê? Porque você falou alguma coisa certa? Você acertou nas suas palavras? Não. É porque você permaneceu no local da oração. Esse local pode ser o seu quarto, pode ser sua sala, pode ser qualquer ambiente, pode ter pessoas ao seu redor. Quando você começa a orar ali, talvez não alto, mas baixinho, mas você começa a ficar em silêncio. E você começa a perceber que você entrou num lugar diferente, você não está mais ali, você está em outro ambiente. E aí Deus começa a ministrar em você. Então oração é muito mais do que falar com Deus. Oração é muito mais do que chamar Deus para fazer algo junto. Oração é um processo que leva você de um lugar até o seu secreto, de um lugar até o santo dos santos,
até o lugar santíssimo, onde Deus vai falar aos seus ouvidos, onde Deus vai falar com você. E onde você começa a perceber que muito do que você quer, você tem condições de realizar. Você percebe aonde você tem que atuar. Deus te dá a direção e fala: meu filho, vamos junto, eu estou contigo. O seu casamento ele vai ser restaurado. A sua relação com a sua filha vai ser restaurada. Você, lá no seu trabalho, você vai ser percebido, você vai ser reconhecido. Vamos junto, vem comigo. Você tem que fazer isso. Vamos junto, não desista. Entende? E aí você percebe que você está no seu secreto. Por quê? Porque Deus está te recompensando com a presença dele. Não existe maior recompensa na oração do que você sentir essa presença de Deus. O problema é que a gente trata a oração como algo rotineiro, como escovar os dentes, por exemplo. Às vezes você sai de casa, você vai para o trabalho, chega no trabalho, você pensa: será que eu orei hoje? Será que eu fiz oração hoje de manhã? Ou você coloca uma rotina de prática de oração e começa a ficar no automático. Você não percebe o poder da oração na sua transformação, você não percebe aonde a oração pode te levar. E aí você fica no piloto automático. Então, quando orar, comece a falar. Fale tudo o que você quiser, coloque tudo para fora. Expõe tudo o que você quer expor a Deus. Não retenha, não censure a sua oração. Depois que você começar a falar e as palavras começarem a ficar rarefeitas, permaneça no local, permaneça orando, permaneça nessa atmosfera, permaneça nem que seja espiritualmente orando. Eu, por exemplo, gosto de orar no caminho de casa. E é muito rápido quando você tem essa compreensão, você sai do átrio para o Santo dos Santos. Eu levo de casa até o trabalho uns 10 minutos. São 11 quilômetros. É pertinho. Eu pego uma rodovia e rapidinho eu chego no trabalho. E nesses 11 minutos, de tanto que eu compreendo esse processo, eu rapidamente saio do átrio e chego no Santíssimo. Eu rapidamente, minhas palavras se tornam rarefeitas para eu para eu ouvir agora o que Deus quer falar comigo. Então, pratique isso. Que isso não seja uma rotina, que isso não seja assim algo banal, né? Rotina no sentido de ser assim todo dia e não prestar atenção, mas que seja uma prática diária assim, mas com aquela devida atenção, com aquela sensibilidade, você compreendendo profundamente. Por isso que eu chamei você para fazer essa compreensão mais profunda. Você tendo essa compreensão profunda de que a oração começou aqui, falando. Mas ela vai te levar num processo para você chegar a algum lugar, e esse lugar é o seu secreto, esse lugar é o Santíssimo. E aí sim, quando você compreende isso, você consegue entender Mateus 6,6. E quando você orar, você precisa entrar no secreto. Você precisa chegar até lá, entrar nesse secreto. E lá as palavras são totalmente rarefeitas, porque lá Deus não quer te ouvir. Lá Deus quer ver você. E a maneira como Deus te vê é totalmente diferente como a maneira a qual você se vê, da maneira como você se vê. Então a maneira como Deus quer te ver é totalmente diferente da maneira que você se vê. E Deus vai trabalhar na sua vida para você ser exatamente aquilo a qual Deus já está vendo. Certo? Então, bom, espero que essa caminhada de oração, esse processo de oração, esse processo que a oração vai te fazer chegar lá no Santíssimo, tenha sido compreendido, que você tenha ampliado o seu entendimento sobre a oração. E encerro por aqui. Oro a Deus para que você chegue nesse processo, para que você chegue lá no Santíssimo, nos seus momentos de oração, para que Deus fale de maneira profunda aos seus ouvidos e que você venha compreender que oração é muito mais do que falar simplesmente. E que você, a partir do momento que entrou no processo de oração, você vá até o fim. Você não encerre quando suas palavras ficarem rarefeitas, porque é o momento em que Deus vai falar. Tenha coragem de ouvir
aquilo que Deus quer falar para você. Tá bom? Grande abraço, beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Se você gostou aqui desse estudo, dá um curtir, compartilha nas suas redes sociais, faça com que outras pessoas também compreendam o que é a oração. E se você quiser, aí em cima, na descrição do vídeo, tem aí um link para você poder entrar lá no nosso site e se aprofundar ainda mais sobre o assunto. Lá vai ter um artigo dizendo os benefícios da oração e como você pode se tornar mais íntimo de Deus. Tá bom? Valeu! Beijo no coração, Deus abençoe você e sua família. Até o nosso próximo vídeo.